Seja bem-vindo à Casa com Afeto, sua conexão de amor e carinho com a sua casa. E hoje, na nossa coluna Organização, vamos falar sobre trabalho em casa. Vou passar 10 dicas para você trabalhar na sua casa, ser produtivo e ainda feliz, conseguindo equilibrar a vida pessoal e profissional. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Casa com Afeto, a sua conexão de amor e carinho com a sua casa. E o assunto do dia é trabalho em casa. Sonho de 11 entre 10 pessoas, não é mesmo? Aí aquela ideia de flexibilidade de horários, não pegar trânsito para ir trabalhar, menos estresse no dia e aí tempo para se dedicar à família, ao lazer, aos cuidados com a casa. Maravilha, né? Pois bem, com essa pandemia do coronavírus, o que aconteceu é que muitas pessoas realmente conseguiram o tão sonhado trabalho em casa, trabalhar remotamente. Porém, esse sonho para muitos virou pesadelo. Pois é, em casa a gente encontra algumas armadilhas que, se a gente não souber desviar delas, o trabalho em casa passa a ser um pesadelo e não um sonho. Então aqui eu vou te dar dicas hoje, 10 dicas para você conseguir trabalhar em casa, ser produtivo e ainda ficar feliz com o seu trabalho e com a sua vida completamente. Bora lá conhecer essas 10 dicas que vão deixar o seu trabalho em casa muito mais produtivos e você muito mais feliz? A primeira dica é a seguinte: tenha um horário certo para você começar o trabalho e para você terminar o seu trabalho. Pois é, quando a gente pensa em trabalho de casa, a gente pensa em flexibilidade de horários. Muitas empresas realmente dão essa flexibilidade de horário. Você não precisa ter hora certa para terminar e nem hora certa para acabar. Você pode fazer o seu próprio horário. Pois bem, o que muitas vezes acontece é ou a pessoa acaba trabalhando demais e não tendo tempo para a vida pessoal, ou então o contrário, a pessoa se dedica muito à vida pessoal, à família, ao lazer, aos cuidados com a casa, e aí quando vai ver o trabalho todo ficou pendente, e aí é correria para deixar tudo em dia. Pois bem, para não acontecer nenhuma coisa nem outra, é bom ter um horário certo para você começar e terminar o seu trabalho. E se você tem flexibilidade de horário, você pode fazer o seu próprio horário, ainda melhor. Porque aí você vê qual que é o seu horário mais produtivo, se você é daqueles que gostam da manhã e conseguem ter mais ação durante a manhã, ou então à tarde, ou até à noite. E aí você coloca para esses horários onde você é mais desperto, aquelas atividades que requerem mais criatividade, atenção e concentração. Com isso, o seu trabalho vai andar bem melhor. E aí, tenha um horário certo para você finalizar o seu trabalho e voltar à sua vida pessoal, que é muito importante. A segunda dica é vista-se adequadamente. Pois é, essa é um ponto que está pegando para a maioria das pessoas. Muito o que acontece é, o pessoal acorda e de pijama mesmo já começa a trabalhar depois de um café da manhã. Pois é, só que com isso a sua mente fica pensando o tempo todo que você quer relaxar, que você está pronto para ir para a cama e aí o trabalho não anda, né? Pois é, quando a gente se veste adequadamente para o trabalho, a gente está colocando na nossa mente que nós estamos prontos para a ação. Inconscientemente isso faz uma diferença absurda. Então, quando você vai trabalhar, mesmo que você não vá passar por vídeo com ninguém, não ter nenhuma reunião, não importa que ninguém vá te ver. Você tem que se sentir trabalhando, você tem que saber que você está em ação naquele momento. Então, uma roupa adequada é importantíssimo. Não estou falando aqui para você colocar terno ou então para a mulherada colocar salto alto. Nada disso. Tem que ser uma roupa confortável, sim. Mas tem que ser uma roupa que fale para você mesmo, inconscientemente, que você está trabalhando, que você está em ação. E isso faz um bem danado para nós. Pois é, inconscientemente a gente fica sabendo que nós estamos trabalhando, isso eleva a nossa estima, a nossa mente fica mais ágil e com certeza o trabalho vai ficar muito mais produtivo. Então vista-se adequadamente. Agora, se você vai ter uma conferência aí por vídeo, vai ver algum cliente ou mesmo algum colega de trabalho, aí não tem jeito, né? A vestimenta é mais do que importante porque é a sua identidade. Afinal de contas, temos que nos manter profissionais mesmo trabalhando em casa. Então, se você vai ter alguma conferência de vídeo, não importa se é com cliente ou com algum colega de trabalho, a ideia é a mesma. Temos que nos vestir realmente para parecer que estamos trabalhando. A terceira dica é
tenha um local certo na sua casa para você trabalhar. Bom, quando a gente começa a trabalhar em casa, a gente tem que se programar para isso, mas muitas vezes isso não dá certo, a gente tem que ir meio que na correria, que é o que aconteceu com a maioria das pessoas esses últimos meses aí devido à pandemia. Pois é, e aí o que acontece é que a sala de jantar vira o nosso escritório, a mesa da cozinha, e aí o rendimento vai cair com certeza. Primeiro porque se você não mora sozinho, a mesa da sala é uma passagem para muita gente da casa. E com isso a sua distração vai longe, né? A cozinha, então, é uma chamada para você sempre tomar aquele cafezinho ou tá beliscando alguma coisa. Então a fome aumenta e a produtividade cai. Ter um local certo para você trabalhar é fundamental. E esse local tem que ter todos os objetos que você vai precisar, desde computador, bloco de notas, impressora, enfim, tudo que vai te auxiliar para você não ter que ficar se levantando o tempo inteiro para pegar uma outra coisa em algum lugar da casa e ficar procurando, que isso também vai fazer você perder muito tempo. Um local adequado é importantíssimo. Você tem que ter um local que tenha iluminação, ventilação, que seja limpo e cuidado com o barulho. Veja exatamente onde é esse local na sua casa. Que fique afastado da criançada, do barulho de brincadeiras, que também a janela é muito importante. Cuidado para a janela não refletir coisas que vão distrair a sua atenção ou então que vão trazer barulho dentro do seu escritório. Pois é, se você colocar, por exemplo, um local de trabalho onde a janela fica bem de frente para o playground do seu prédio, aí com certeza barulho vai ter e vai te atrapalhar. Então, cuidado! Tenha um local bem iluminado, com uma boa iluminação, confortável para você se sentar e ficar tranquilo durante algumas horas podendo trabalhar. É importante que você não tenha muitas distrações ou objetos que possam tirar a sua atenção, televisão, nada de trabalhar com a televisão ligada. Então, por isso, nem precisa ter o escritório no local onde tem a televisão. Se afaste de tudo que possa tirar a sua atenção e tenha um local tranquilo para você poder trabalhar. Isso é imprescindível. A nossa quarta dica eu já falei aqui no canal do YouTube, que é de planejamento de rotina. É importantíssimo nós termos o nosso planejamento de rotina. Pois é, ele é fundamental para que nós consigamos ter controle do nosso tempo, consigamos colocar todas as tarefas em dia e em ação, que é muito importante. Pois é, se você não tem ainda um planejamento de rotina, faça o seu planejamento, porque isso vai te dar controle do seu tempo. Nada de ficar com tarefas pendentes aí porque não conseguiu um tempo para fazê-las. Nada disso. Nesse planejamento de rotina, coloque tudo que você tem para fazer, das suas tarefas de trabalho, das suas tarefas pessoais, cuidados com a casa, com a família. Deixe ele todo bem detalhado para você não se perder no seu tempo. Se tiver alguma dúvida de como fazer um planejamento de rotina, eu já te ensinei aqui no canal. Pode procurar aqui no canal do YouTube ou então lá no blog casacomafeto.com.br, que eu tô te ensinando como fazer um planejamento de rotina. Com ele você vai ter a ferramenta que você precisa para ter controle de todas as suas tarefas e atividades durante o dia e durante a semana inteira. Com isso, você não perde tempo à toa com coisas que você não precisa, ou então nada de ter que fazer alguma tarefa ou atividade aí na correria. Planejamento de rotina vai te ajudar a ter controle de tudo que você precisa fazer, no tempo certo e com qualidade. Com ele, é uma mão na roda para o seu dia ir tranquilo e você conseguir equilibrar melhor a sua vida pessoal com a sua vida profissional. A nossa quinta dica é: afaste todas as distrações tecnológicas. Pois é, já falei aqui da televisão, né, que o local de trabalho tem que ser um local onde a televisão não fique ligada, né, porque isso vai te distrair, mesmo que esteja passando um programa que você não curta, vai tirar a sua atenção, sim. E aí, quando você estiver trabalhando de frente para o computador, por exemplo, não deixe aberto ali as redes sociais, sites de notícias, que podem puxar a sua atenção e você vai perder muito tempo com isso. Às vezes nós não percebemos, mas as redes sociais, sites de notícias nos fazem perder um tempo absurdo. A gente tem que ter um horário certo para nos dedicarmos a isso tudo. Lógico,
mas no horário de trabalho não é o indicado, porque você vai perder muito tempo. Então não deixe nada aberto do que você não está usando, ou mesmo no celular, não deixe as redes sociais abertas, porque não é o momento certo para você ver. Então tudo que for de distrações tecnológicas, afaste de você, que agora, no horário de trabalho, não é o horário certo e você vai perder muito tempo e vai se arrepender depois, hein? A sexta dica é, se você mora aí com a sua família, tenha a colaboração de todos os integrantes da família. Isso é importantíssimo. O que muito tem acontecido agora é que no mesmo local em que as pessoas estão trabalhando, os filhos estão estudando, ou o marido também está trabalhando, ou a esposa, enfim, aí vira uma confusão total. Pois é, lógico que muitas vezes é difícil cada um ter o seu espaço para estudos e trabalhos dentro de casa. Seria o ideal, mas que cada um saiba do que o outro está fazendo também é importantíssimo. Ou seja, se você está no seu horário de trabalho, deixe isso claro para todos os integrantes da família. Isso significa que neste momento você não vai poder dar atenção para eles. E nada de abrir mão uma vez ou outra, porque isso vai virar regra e aí adeus trabalho e produtividade. Então, você tem que ter um horário fixo de trabalho. Lembra que essa era a primeira dica? Pois é, anuncie para todo mundo da casa qual é esse horário de trabalho seu e saibam todos que naquele momento você não vai poder dar atenção. É como se você estivesse lá no escritório da empresa trabalhando, ou seja, você não estaria ali de qualquer jeito e não poderia atendê-los. Então, a gente vai dar depois um espaço de tempo para isso, que são os intervalos que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas deixe claro para todas as pessoas da sua casa que no momento de trabalho você não vai poder atender a nenhuma das necessidades deles. Eles têm que esperar o momento certo para poder ter a sua atenção. Deixe isso claro desde o início. Quanto antes todo mundo conversar e tiver isso acordado, melhor, menos problemas no futuro. Então, não deixe a família atrapalhar a sua produtividade e a sua rotina de trabalho. A sétima dica é momentos de descanso. Eles são importantíssimos principalmente para quem está trabalhando em casa. Então, se dê sim alguns intervalos ao longo do seu horário de trabalho. Eles são importantíssimos, porque assim a gente dá uma relaxada um pouquinho, deixa a mente ter novas inspirações e aí usa esses intervalos para dar atenção à família, aos animais de estimação, às suas redes sociais, enfim, aqui a distração é válida, é bem-vinda. Então use os intervalos para você poder relaxar, oxigenar melhor o cérebro, dar aquele descanso. Eles são importantes ao longo do seu trabalho, você ter sim alguns escapes aí de descanso. Mas assim como o trabalho, cuidado com esses descansos para eles não se alongarem e acabarem pegando o dia inteiro. Ou seja, mesmo os descansos eles têm que ter horário certo para começar e para terminar. Cuidado para não se perder neles. A oitava dica é comunicação. É importante dentro e fora da empresa, assim como se você vai trabalhar direto na sua casa, ter um escape para de vez em quando trabalhar em algum outro espaço também, isso é muito bom. Pois é, comunicar-se é importante, tanto fora quanto dentro da sua empresa. Ou seja, o que acontece muito quando começamos a trabalhar em casa é ficarmos um pouco mais isolados, nos afastarmos dos colegas de trabalho, do chefe, enfim. A gente precisa mostrar que nós existimos, então mesmo que você esteja trabalhando remotamente, comunique-se com todos os colegas de trabalho, com o seu chefe, mostre que você está trabalhando e que você existe. É importante ter essa comunicação sempre ativa. E se você está trabalhando direto todos os dias da semana na sua casa, é muito bom para nossa mente também que nós saiamos de casa de vez em quando. Então ache uma biblioteca perto da sua casa para você trabalhar de uma vez por semana ou até uma vez por mês. Uma biblioteca, algum espaço que você possa de fato sair um pouco da sua casa, ter novos ares, isso é bem legal. E um espaço muito legal para isso são os coworks, os espaços colaborativos, que além de você poder sair, enfim, ter um outro espaço de trabalho, você ainda consegue fazer novas amizades, conhecer outras pessoas e aí, com isso, aumentar aí os seus conhecimentos também sobre várias áreas. Então, o networking
vale muito nesses momentos. A minha nona dica é: tenha uma boa internet na sua casa. Se seu trabalho depende de você estar conectado à internet o tempo inteiro, então ele é fundamental. Aproveita que possivelmente você já vai economizar um pouquinho aí por estar trabalhando em casa, né? Não vai ter que sair para se deslocar até o trabalho e nem comer fora. Aproveite isso e invista sim numa boa rede de conexão de internet. Isso vai te facilitar muito. A gente às vezes não percebe, mas se a gente tem uma internet lenta, vai perdendo alguns minutos de trabalho aí, e isso ao longo do dia gera muito tempo, ao longo da semana então nem se fala, e no mês então melhor nem pensarmos. Pois é, fora nós ganharmos tempo tendo uma boa internet, isso vai nos dar mais tranquilidade, a gente não vai ficar estressado com aquela espera das coisas acontecerem, enfim, não vamos ficar irritados com a nossa internet e vamos ter muito mais bem-estar no nosso trabalho. Então é importantíssimo que a gente consiga ter uma boa conexão de internet se o nosso trabalho exige isso. A 10ª dica é: mexa-se, vamos evitar o sedentarismo. Quando começamos a trabalhar em casa, conseguimos às vezes ter uma vida mais saudável na parte da alimentação, deixamos de comer fora e acabamos fazendo a nossa própria comida. Pois é, só que ao mesmo tempo a tendência de nós sermos mais sedentários é maior. Não temos que sair para almoçar, não temos que nos deslocar até o trabalho, e aí o sedentarismo pega. Então, cuidado. Sabe naqueles momentos de descanso, de intervalos que eu falei que é importante nós termos? Aproveite esses intervalos para se exercitar mesmo, fazer um alongamento, caminhar pela casa. Não fique muito tempo parado numa mesma posição. De vez em quando se levanta, mexa-se. Isso é importante para nós evitarmos o sedentarismo. Essas foram as 10 dicas que eu listei aqui, que eu acho que são as principais para você ser mais produtivo no seu trabalho, mesmo trabalhando em casa, sem cair nas armadilhas que a nossa casa pode nos trazer, e assim ser feliz, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Achar o equilíbrio é fundamental entre esses dois pontos. E eu quero que você consiga ter essa liberdade de trabalhar em casa, ser feliz e aproveitar tudo de melhor que isso pode lhe trazer. Afinal de contas, a nossa casa tem tudo o que nós precisamos e ela vai abraçar essa sua ideia de forma muito carinhosa, com certeza. É só nós fazermos alguns ajustes. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado e já sabe, se ficar alguma dúvida, por favor, é só me perguntar. Você pode me achar aqui no canal Casa com Afeto e aproveita, se inscreva aqui, assim você é sempre notificado de todas as novidades que eu for trazendo aqui para você. E também nas nossas redes sociais do Casa com Afeto, nos siga, e no site casacomafeto.com.br. Tudo que eu falei aqui tá lá também para você conseguir acompanhar. A Casa com Afeto vai ficando hoje por aqui, mas a gente se vê sempre, porque aqui é o seu espaço para criar uma verdadeira conexão de amor e carinho com a sua casa. Até a próxima! Eu, Marcela Bonacorsi, estou sempre te esperando aqui no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais para nós estarmos sempre conectados. Qualquer dúvida é só falar comigo. E eu quero saber também o que você está achando da Casa com Afeto, a nossa conexão.